Bem-vindos ao Pod Prof, podcast de professores de comunicação. Para uma proposta bem legal para os professores, chamado Pod Prof. Interessante essa proposta que nós tivemos, porque Pod Prof de todos os cantos. Compartilhar nossos causos. Causos de professor? Causos de professor. Porque o Pod Prof de qualquer campo científico. E aí, pessoal, muita honra, estamos aqui para nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast voltado para uma proposta bem legal para os professores, chamado Pod Prof. Estamos aqui com figuras ilustres da educação. Claro que humildemente eu vou dizer logo o meu nome, né? Professor Fábio. Nós vamos conversar um pouquinho aqui, daqui a pouco os professores vão se apresentar. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que essa conversa traga uma contribuição aí para vocês, para esse público que está nos ouvindo. Pode se apresentar para os professores. Oi, eu sou a Cláudia, coordenadora do curso de comunicação. Para mim também é uma grande alegria estar aqui no piloto do Pod Prof, que é esse nosso cantinho, um cantinho dos professores de comunicação, primeiramente, discutirem, debaterem alguns pontos interessantes e até não interessantes, e futuramente abrir aí para uma conversa com outros professores da nossa instituição. Porque o Pod Prof de qualquer campo científico, né, Tássia? Exatamente. Oi, minha gente. Tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês, né, do lado dos professores, professor Fábio, professora Cláudia. E como a professora Cláudia comentou, é interessante essa proposta que nós tivemos, porque pode prof de todos os cantos, então a gente pode ter também alguns convidados. Eu sou a professora Tássia e esse é o nosso piloto e espero que vocês possam gostar bastante. A intenção é que vocês possam gostar bastante, a gente vai aprofundando conforme for passando os episódios e conforme a gente for disponibilizando do tema, das propostas, inclusive é aberto para que outras pessoas possam também disponibilizar propostas para que a gente possa estar aqui debatendo. Vai ser um tempo aqui bem legal, né? Pode confiar. É um momento de experiência, né, Tássia e Fábio? Porque o Pod Prof não tem ainda uma vinheta, mas ele vai ganhar uma vinheta, sabia, Tássia? Ele tem que ganhar uma vinheta. O Fábio vai fazer para nós uma vinheta bem legal. E o Pod Prof está ainda criando uma estrutura. Hoje vocês verão que ele está com um esqueletinho bem frágil, com osteoporose. O esqueleto pode estar frágil, mas os argumentos aqui serão impressionantes. Não, isso é mais uma edição que tem que ser feita. Mas vai ser bacana, eu acho que a ideia é legal. A ideia é relativamente inovadora, porque um espaço assim para o professor falar. Eu acho que a vida do professor ela é meio rígida assim, em relação a tudo que ele fala, tem que ser muito bem fundamentado. Aqui é um local em que pode se fundamentar ou não, mas o professor tem um senso comum também, o professor tem opiniões. Eu acho que foi dito no início que era como se fosse no barzinho, né? Mas o professor é como se fosse na cantina, né? Aqui é como se fosse a nossa cantina. A cantina da sala dos professores, tem um cantinho. Se bem que na sala dos professores também. Aqui é um local mais íntimo, mais nosso, mais bacana, mais simples. Mas é um local em que pode ser muitas reflexões legais, muitas reflexões um pouco mais livres dessa rigidez acadêmica, talvez. Aí eu fiquei pensando, agora com o professor Fábio falando, que realmente se você sempre teve curiosidade para saber o que os professores falam na sala dos professores, que não é mal de aluno, mas é sobre tudo, né? É sobre as nossas fragilidades, as nossas potencialidades. É o que a gente almeja para o futuro, é o que a gente pensa para uma sala de aula. Vocês podem acompanhar nesse Pod Prof, porque pode todos os professores e pode todos os assuntos também, né? Gostei dessa, legal. Ô, Tássia, não queima esse cartucho aí, porque a gente pode ter um episódio só sobre sala dos professores. Gostei. O que a gente discute lá. Vai ter muito pi. Opa, sempre tem. Até porque existe uma curiosidade em relação ao professor, isso é fato. Vou até citar um exemplo. Eu tenho curiosidade. Tem vários. Parece que o professor é uma figura mística, assim. Se você está no restaurante e o aluno
você tá lá e o aluno chega, o aluno olha para você e fala, professor, o senhor aqui... O senhor come. O senhor come, né? Imagina se encontrar um professor num bar... No banheiro, ferrou, né? Professor, na balada. O senhor faz isso? Praia de nudismo. Na balada. Nunca. Já era. Professor, o senhor também está aqui. Aliás, é uma honra estar lhe vendo dessa maneira. Dessa maneira. Uma vez eu vinha trazendo minha filha da escola e ela viu o professor dela na esquina, assim, conversando com uma parente que era perto da escola. Correu. E foi um susto. Ela, meu Deus, olha meu professor. O professor fora da sala de aula é uma coisa muito mística, assim. E já temos, né, o nosso próximo tema aí. O que os professores falam, gostei. Gostei também. Professores, né? O que eles fazem, como eles vivem, como se reproduzem. Hoje no Fantástico. Hoje no Pode, prof. Tá bom. E aí, Fábio? Eu tô rindo ainda da praia de nudismo. Ô, Fábio. Mas eu exagero, até o professor vai falar, tu também. Tu também, me Você tem? Eu achava que você não tinha isso daí. Professor Fábio, fala pra nós qual o tema de hoje, do nosso piloto. O nosso tema, ele está relacionado à importância da faculdade, né, do ensino superior ainda nos dias de hoje. Muitas coisas, assim, quando começou essa questão tecnológica, da globalização e dessa coisa que vai bombardeando de informação, assim, muita coisa foi questionada. Ainda vai precisar de livros, ainda vão precisar... A faculdade foi uma das que mais foram bombardeadas nessa questão. Ainda é necessário? E está tendo muita confusão. Está tendo muita confusão em relação a isso. As pessoas estão confundindo contextos culturais. As pessoas estão trazendo exemplos que não são no contexto de Brasil. Eu acho que tem que ser refletido. Acho que a conversa vai ser bem interessante aqui. E a gente vai poder ajudar algumas pessoas que estão com essa dúvida aí. E normalmente quem está com essa dúvida são alunos de 17, 18 anos, 19 anos, que está no fim da adolescência ali. A gente sabe que a adolescência é aquela fase em que normalmente os alunos ou os indivíduos acham que tudo vai dar certo no futuro. Não, depois eu faço, ou deixa para fazer depois. A faculdade não sei se é importante agora. Então, acho que vai ser uma reflexão legal para esse grupo e até outro grupo que tenha essa certa curiosidade, dúvida se a faculdade ainda é importante no mundo tão tecnológico, no mundo em que as informações estão aí, né? No mundo em que tem exemplos de pessoas que conseguiram sem faculdade. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Muito bem, muito bem. Quem começa? Vai, Tássia. Então, eu estava... Curiosamente, assim, eu estava discutindo essa questão ontem com os alunos da pós-graduação, né? Eles estavam, acho que sobretudo após também, né, o que é graduação, né? O Fábio comentou sobre os meninos de 17 anos e realmente eles têm esse pensamento de que eu posso fazer depois, né? É como se o mundo fosse muito grande e que eu teria e tenho tempo para explorar as possibilidades. Mas a gente percebe que existe uma celeridade, né? Então a gente vê as coisas acontecendo muito rápido e a faculdade, ela é um processo que precisa ser aproveitado. Sobretudo na pós, né? Depois da faculdade, aí na pós, a gente pode abrir leques aí para outras coisas. Então, professores, me puxem, tá? Porque eu vou filosofando, vou falando. Vai ser. E aí já era. Vai ser uma honra que eu vou aprender também. Muito bom. E aí, na pós, os meninos comentando assim, poxa, professora, mas eu percebo assim que talvez essa dinâmica de sala de aula, de faculdade, isso que a gente tem hoje em dia, será que daqui a um tempo a gente vai ter isso? A gente vai estar sentado aqui ouvindo a senhora falando, tendo uma aula presencial, porque eu estou vendo as coisas acontecendo tão rápido. E para a economia, talvez uma aula online seja mais benéfico, né? Olha a luz que a gente está gastando. Então, para a faculdade vai trazer muitos benefícios. E eu falando assim, olha, isso que a gente tem hoje
é um prazer inenarrável, assim, estar na sala de aula, estar falando com os alunos, isso é importante, né? Essa contribuição é importante. Então, o que vocês estão vivendo em sala de aula, a faculdade agora, é uma coisa que talvez daqui a 5, 6, 10 anos seja algo diferente, assim, algo que não vai acontecer com tanta frequência. Ok, vai acontecer, mas vai talvez em ritmos um pouquinho menores. Então, aproveitar esse momento agora vai ser algo importante, né? Porque futuramente a gente talvez não tenha isso. E aí eu puxei esse assunto agora por conta do que o Fábio comentou, né? A importância desse ambiente acadêmico, a importância da faculdade, sobretudo agora, nesse momento, onde as coisas estão acontecendo muito rápido, onde a gente percebe que tem cursos com uma duração pequena, mas que tem um significado muito grande pra gente. Por exemplo, curso de marketing hoje em dia é 2 anos somente, né? Publicidade tem cursos que já são 3 anos, já não são mais 4 anos. Mas olha o quanto é importante aproveitar esse momento da faculdade. Né, professores? Sim. E aí, viajando nas tuas ideias aqui, Tássia, eu estava pensando sobre os ritos que a faculdade representa, né? Vários ritos, já pensaram nisso, gente? Rito de entrada na faculdade. Não vamos nem falar de vestibular, mas a escolha de uma profissão, que pode ser muito cedo para alguns, outros têm a sorte de ter escolhido a profissão correta. Eu lembro de 16, 17 anos estar no cursinho pré-vestibular e ter que decidir o que eu vou fazer da minha vida. E aí alguém disse, por que você faz comunicação? Você fala pra caramba? É, tô cara mesmo. E aí eu falei, cara... Aí fui descobrindo as ramificações, que naquela época não tinha... Naquela época é cruel, né? Naquela época ninguém merece. Mas as habilitações da comunicação, elas eram tão pouquinhas. E eu escolhi a publicidade e fui que fui. Mas é a comunicação o meu campo científico. Mas escolhi ali na tenra-idade. E depois a gente pensa em outros ritos que a faculdade nos proporciona, como, por exemplo, o de finalização antes da colação, que é o TCC. E aí eu achei uma matéria muito doida, que, aliás, é uma notícia que foi veiculada, acho que não faz nem 30 dias, de um menino que morreu na defesa do TCC. Ah, sim. Eu até compartilhei com o professor Daniel, sim, porque ele tá orientador, né? Ô, gente. Eu falei, só aí, Daniel, teu aluno. Tadinho. E aí, respeitando agora, né, o Guilherme, esse aluno que morreu, não foi nosso aluno, ainda bem, morreu ao defender o seu TCC. Ele está agora com uma série de simpatizantes da causa, lutando pela justiça por Guilherme, né? Justiça por Guilherme. Gente, sem a menor ideia do que está acontecendo, e outros mais sintonizados. Aí fui ler direitinho a notícia de diversas fontes, e aqueles jornalistas que apuraram, né, a ideia, trouxeram a questão do Guilherme apresentar um quadro de depressão profunda. Então não foi só o TCC que matou o Guilherme. Já era uma série de situações acontecendo. Ele tinha um quadro depressivo, que é uma doença de saúde, que é um problema de saúde sério, que tem que ser respeitado, tem que ser discutido, tem que ser tratado. Vocês viram que o Pode-Prof também é responsabilidade social, né? Totalmente. Acho que essa é a ideia. Mas deixando o Guilherme de lado e deixando de lado também esse programa de saúde, pensar o TCC como um rito importante da faculdade e o que ele representa simbolicamente, né? Eu acho que a faculdade ela tem muitas características que nós podemos acrescentar aqui, além desses, que vai trazer benefícios, vão trazer benefícios de modo muito intenso na vida de qualquer profissional, na vida de qualquer ser humano. Para mim, uma das prioridades da faculdade ainda hoje é justamente a possibilidade de fazer reflexões dentro de sala de aula, em que não é possível fazer assistindo tutoriais de YouTube. Eu assisto demais. Só que as pessoas estão confundindo. Elas acham que se fizer um curso, já vale pela faculdade. E são coisas diferentes. Na verdade, não são coisas que se excluem. Os cursos são necessários. Eu faço curso até hoje, pago o curso, hoje é online, estou fazendo. Mas sem a minha graduação, eu não conseguiria chegar onde eu estou. Que humildemente, onde o professor está, não é um local muito alto, mas é um local
né? Sublime. É um local sublime, aconchegante, às vezes, assim como todo o trabalho também, né? Não vamos falar que a vida do professor aqui é só desgraça, que não é. Para quem ama, tem algumas coisas legais, né? Tem algumas coisas legais. Sim. Mas tem coisas que é justamente nessa característica de ensino superior. As conversas, tem uma coisa que é importantíssima que tem aqui, que é desde o primeiro período, que é o networking. É muito difícil você conseguir ter esse networking em outros lugares. O networking é justamente essa rede de contatos que você tem, essa rede de possibilidades. Tem alunos do segundo período entraram agora e já estão empregados. Como? Eu vou dizer um exemplo de um. Ele fez amizade em um curso com outro aluno, né? Era um aluno de comunicação e fez curso com um aluno de arquitetura. E esse aluno, o outro, gostou muito dele. O chamou para um almoço na casa da família. Chegando lá, o pai do aluno era dono de uma rádio. Gostou também dele. Já ofereceu emprego. E no segundo período ele está empregado. Faculdade tem disso. Se você souber aproveitar, como tudo na vida, né? Se for falar das fragilidades ou das coisas que são ruins da faculdade, a gente vai tirar várias horas falando aqui. Mas a intenção não é essa. A intenção é entender que a faculdade, sim, é muito importante hoje. Temos que parar de confundir essa questão de cursos, de que hoje já tem muito curso, eu não preciso. Até porque vivemos numa sociedade em que a escrita é muito forte. Não adianta você chegar e falar que você é jornalista se você não tem como comprovar. Se você é designer, se você tem só um certificado. A sociedade, ela é muito... onde é que está escrito? Porque você pode ser até bom, mas quem vai provar que você é bom? A pessoa não sabe que você é bom. Então, um diploma ainda tem seu peso, principalmente em contexto de Brasil. Posso fazer um gancho com a tua fala, Fábio? Ele falou sobre essa coisa de você ter que provar, né? Aí eu lembro que experiência na psicanálise de atender gente que sofrendo por ter a sua identidade fragmentada. E essa fragmentação da identidade se dá pelo trabalho, principalmente, né? Eu estou desempregado, e então eu sou o desempregado, mas também pela tua profissão, a que você escolheu, né? Então, não sei quem foi atropelado, né? O engenheiro foi atropelado, a professora ganhou o prêmio tal, ou então foi assaltada. Então, até essa ideia de ter a tua profissão como identitária, quem é essa criatura, professora, o engenheiro, o médico? Prof. Cláudia, e aí, puxando outro gancho, né? Terceiro gancho já, puxado. Você falou da questão da responsabilidade da escolha da profissão, né? Que aí você teve esses processos de análise com os seus pacientes, acho que posso chamar de pacientes, sim, né? Atendente, não sei. Não, fala comigo. Mas eu lembro que na época como é importante essa escolha da profissão, né? A comunicação nunca foi a minha primeira escolha, né? Nunca passou pela minha cabeça trabalhar com comunicação, né? E eu imagino qual não, e eu conto isso em sala de aula. No primeiro período, acho que eu contei na sala de aula do nosso amigo aqui, Diego. Eu queria naquela época, e quero hoje em dia também, ser médica veterinária. Sempre foi meu sonho fazer medicina veterinária. Só que o que acontece? Era muito caro na minha época, só tinha faculdade particular, não tinha condição, meu pai não tinha condição, minha mãe não tinha condição, eu falava, passa numa pública. E eu me vi perdida, eu não sabia o que fazer, né? Que eu acho que os alunos passam muito por isso, né? Querem um sonho, sei lá, fazer medicina, fazer odonto, mas às vezes é muito caro, às vezes é uma coisa muito longe, né? Eu falei, cara, vou fazer uma coisa que eu gosto muito também. E aí alguém falou pra mim, faz comunicação, você fala pra caramba de tudo, sobre qualquer coisa. E aí, pode ser a mesma pessoa que falou comigo. Talvez. Com certeza. E aí fiz comunicação, gosto muito. Eu digo que eu me tornei professora, né? Porque também nunca foi minha escolha, mas parece que a vida foi me levando para essa profissão. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Apesar de ainda ter um sonho assim, incubado de ser médica veterinária, eu falei assim, cara, eu vou me estabilizar. Eu amo
a comunicação, amo ser professora de comunicação, vou me estabilizar, vou pensar de forma estratégica, e daqui a um tempinho eu faço uma faculdade de medicina veterinária, com 90 anos eu vou conseguir me formar, mas tá tudo certo. Né? Então, essa responsabilidade da escolha da profissão é super importante. Escolher uma boa faculdade, uma coisa que você se sinta feliz, que você goste de trabalhar todos os dias. E aí o Fábio comentou sobre a questão do professor e o quanto é importante essa rede de contato, sobretudo com o professor. Por quê? Porque no meu época de graduação e também hoje em dia com alguns colegas, eu percebo o quanto o professor, ele não é uma figura, alguns, né, humanizada. Por quê? Porque às vezes o professor ele cria uma barreira entre ele e o aluno na sala de aula. Alguns professores são massa, muito legais, então a gente gera uma rede de contatos muito legais. Então o aluno, ali no primeiro período, segundo, já tem experiências maravilhosas, porque o professor proporcionou isso a ele. Né? Então o quanto é importante também o prof, ele abrir esse leque de oportunidades para o aluno, para ele se sentir confortável onde ele está, e também conseguir crescer profissionalmente, né? Segundo período, já consegui um estágio, maravilhoso. Claro. Meu primeiro estágio foi no terceiro período, e olha lá, de graça. Era da mãe dela que também. Tá, você sabe que você falou isso, eu fiquei com medo. Medo de que nossos alunos tenham vindo para a comunicação porque alguém disse que eles falavam demais. Oh, gente. gente. Isso? Será que é por isso que eles fazem comunicação? Aí não tem aula que role, né? Tem alguns que não falam tanto não, né? Ah, então deve ser alguns conselhos muito mais... Deve ser. Bem, bom, eu quero aproveitar para falar um pouquinho também sobre a questão da instituição, faculdade, né? E aí vou longe, vou pensar na universidade mesmo, né? Como centro de saber. E aí, se a gente for pensar por aí, será que a faculdade ou essa universidade é uma instituição falida? Que a nossa questão inicial tem uma coisa a ver com isso, né? Viram que eu fiz um gancho para voltar para o nosso eixo. Totalmente. E a gente pensa, quando que surge isso, né? Quando que surge a faculdade? Quando que surgiu a universidade? Aí você vai ver histórias da Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica, das academias, das nossas ciências mais antigas, né? Medicina, astronomia, a própria arquitetura. E aí você vê, até tem uma frase que marcou minha época da escola, que é: e então Aristóteles entra na academia de Platão. É bonito, né? Sim. É bonitinho. Chique. E o próprio Aristóteles depois também foi ser professor na academia e tentou se desviar das suas fragilidades na oralidade, com as suas aulas peripatéticas, vocês devem lembrar, né? Sim. Ele não era um bom orador, então ele caminhava pelo campus com os alunos e os distraía com os pássaros, com as pessoas passando, os transeuntes e assim por diante. Então, essa faculdade que nasce essa universidade, esse centro de saber, que tem lá o seu pé na Antiguidade Clássica, mas historicamente, da época da Idade Média, carrega um pouco disso, né? Carrega um pouco da Idade Média. Pensa um pouquinho nos silêncios das bibliotecas. Tem uma história linda que explica os silêncios das bibliotecas. Não vou fazer isso aqui, a gente pode discutir sobre isso outro dia. Em outro podcast. Mas é muito característico de um centro de estudos de ciências, né? De saber, que é uma coisa linda, que é, se for pensar bem, né? Que é uma universidade. Prof. Cláudia, eu acho que E na universalidade das ciências. Ah, que bonito isso aí. Muito bonito, muito bonito. Eu acho que... Chique. Eu acho não. Eu até anotei aqui que muitas vezes, agora puxando esse gancho que você falou, as pessoas e os alunos, talvez nós professores, não aproveitamos o processo da faculdade. Né? A gente, nesse mundo assim, que as coisas acontecem muito rápido e que a gente tem uma ansiedade muito grande de que chegue até o final e que a gente pega o diploma e acabou a história. Nós aceleramos o processo e a gente não aproveita esse momento da faculdade. Então, é onde o aluno poderia fazer uma iniciação científica. O Prof. Cláudia é o Mr. PIBIC, né? Então, quem está ouvindo, né? Prof. Fábio adora fazer PIBIC. Ele então, vive disso. Adora. Na verdade, é a primeira vez que eu faço. Isso não tem embasamento não nem. É verdade, não é. Ele é aprovado em todos os PIBICs. Tem 500 PIBICs na história dele. Ele vive disso. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão. Então, o reino dos céus. O reino dos céus, né? E aí, ele é o Mr. PIBIC. Minha gente,
essa importância de você aproveitar o processo da faculdade, né? Eu aproveitei muito. Eu também. Muito, assim, o que a faculdade oferecia, eu fazia extensão, fazia PIBIC, queria uma graninha extra, né? Então eu sempre estava envolvida, ali o professor falava, olha, preciso de alguém para ir em tal lugar, eu tava lá. E Ela hoje, faz isso até hoje. até hoje. E eu percebi o quanto isso foi importante para minha carreira, porque aqui em Manaus, eu acho que é um ovo de codorna. Os professores podem concordar comigo. Então, em algum lugar, nesse momento da faculdade, a gente conheceu alguém que daqui a 5 anos a gente encontra. Ah, você foi meu aluno. Sim. Ah, eu te conheci em tal lugar. Poxa, olha aqui uma oportunidade para você. Então, a gente vai abrindo portas, né? Uma coisa que eu aprendi com os meus pais, que eu nunca vou esquecer é, toda vez que você saiu de um lugar, não feche aquela porta. Porque o mundo dá voltas e voltas, e em algum momento aquela porta pode estar aberta novamente para você, e você pode ter muitas redes de oportunidades ali. Então, isso acontece também nos grandes centros. Hoje você é colega, amanhã você é chefe, amanhã você é subordinado. Exatamente. E quando chama alguém que você... Os professores fazem muito isso, né? Eu, pelo menos, faço sempre, quando eu recebo assim, a professora Cláudia indica um aluno para o estágio tal. Sempre vou pensar naquele aluno que se esforça, que se mostrou interessado por algum ponto específico, tem um talento em alguma determinada área. Isso é muito legal, né? A gente vai criando proximidade com os alunos, vai entendendo quais são as expertises de cada um, né? Esse é um ponto muito forte de confirmar essa base de que a faculdade ainda é muito importante hoje em dia. Eu não vou negar que um dia eu já me questionei. Pô, tem tanto conhecimento, porque mudou. É óbvio que mudou e vai mudar. É um processo evolutivo, né? É um processo evolutivo. Então, o professor como detentor do saber não existe mais, porque a informação está lá na internet. A faculdade, ela tem agora uma coisa que é muito importante, que é justamente essa característica que traz na faculdade clássica, que é organizar, que é pensar em estratégias de ensino. Imagina, a gente estuda metodologias ativas para que o aluno aprenda. Olha o papel da faculdade. É fazer com que o outro mude a forma de pensar ou então tenha uma maior visão de mundo. Então, é um trabalho enorme. Eu fico pensando, às vezes alunos chegam comigo e falam assim, professor, me indica umas aulas para eu aprender a fotografar, sendo que está tudo lá. Ele está ensinando o aluno. Vem na minha aula, caramba. Não, tá tudo na internet. É esse o embate que eu estou trazendo. Desculpa. Tá tudo na internet, tá entendendo? Aí eu fico pensando, poxa, mas por que ele não vai lá? Porque falta isso que a faculdade traz. Para criar uma ementa, para criar um plano, tem que ter toda uma discussão de um colegiado. Não é simples. Aquele plano que é apresentado ali no início tem que ser tudo bem pensado. Tem um cronograma, tem uma ordem, tem uma lógica, tem uma seleção. Não é tão simples você chegar na internet e chegar e, qual vídeo? Vou começar por esse. Mas por quê? A faculdade, ela tem a necessidade de fundamentar até a ordem das coisas que estão sendo ensinadas. Então, essa característica, claro que essa característica da faculdade está mudando, que é um processo normal, nós temos que nos adaptar, porque é um processo evolutivo, não tem para onde correr. E nem tem como retroceder também. Não tem mais volta. A pandemia acelerou esse processo que já iria acontecer, mas foi acelerado e não tem mais volta. A história não vai para trás, né? Mas tem coisas que não mudou. E uma delas é essa questão organizacional que existe, essa preocupação em passar os conhecimentos, essa preocupação didática, essa preocupação pedagógica de fazer com que o aluno cresça a partir de um sistema muito bem pensado, né? Muito bem pensado. E com um esforço enorme de sempre estar se fundamentando para dizer por que está nessa ordem. Isso você não encontra em outros lugares. Isso é um ponto muito forte ainda, né? Que a faculdade tem. Muito obrigado. Eu gostei da parte que você disse. Eu fico honrado. Muito obrigado. Eu gostei da parte que você
ele se questiona, né? Por que não vai buscar na internet, se tem tudo na internet, né? E eu não tinha pensado sobre isso. Nunca pensei sobre isso. Já refleti muito sobre. Muito legal. Olha que interessante. E ele fala, vai buscar na internet, pô. Eu tô aqui. Tem uma Na verdade, tirinha que brinca com eu isso, né? pego lá e organizo para eles numa ordem que eu sei que vai dar certo, vídeos da internet. Só que eu sei porque teve todo um trabalho para eu aprender, né? Teve todo um sistema e os planos da faculdade me ajudam também. Sim. Né? Porque ele, por si só, é muita coisa. Muito legal. É muita coisa. Que tem uma tirinha, que eu pena que eu não sei agora quem é o autor dessa tirinha, que brinca com isso, né? O aluno chega e fala, professora, que ano que é a Revolução Russa? E ela diz, procura no Google. É uma brincadeira bem básica da existência humana. Mas por que ele não vai buscar na internet? E aí me ocorreu a seguinte questão. Porque esse aluno é alguém que tem é um inquieto, né? É alguém que busca não só a informação, mas ele quer construir. Qual o mecanismo utilizado para construir aquele conhecimento? Mas isso é muito bom. Isso é muito legal. A semiótica estruturalista faz isso. Ela busca entender o mecanismo utilizado para construir um texto, um conhecimento e assim por diante. Isso é muito gostoso. Que legal que tem alunos assim. Os meus também são muito bons. Desculpa, eu caí aqui. E aí Ele o Fábio caiu também, sentado. Caiu sentado, é a idade. E o Fábio também falou sobre essa necessidade dessa instituição que eu falava anteriormente sobre o pé dela na Antiguidade Clássica, mergulhado de cabeça na Idade Média, a necessidade dela se atualizar para ir ao encontro desse nosso aluno, tocar o sensorium dessa nossa criaturinha atual. Você trouxe uma coisa bacana, né? Os nossos alunos, temos que aceitar que em relação à tecnologia, eles são melhores. Com certeza. Né? São melhores. Né? Em relação à informação, que é diferente de conhecimento, talvez tenham até mais, em alguns casos, claro. Mas o professor, contextualizando no nosso caso, um professor de ensino superior, ele tem uma preocupação, ele tem um conhecimento, ele tem um estudo, ele tem leitura para fazer com que isso se torne conhecimento. Né? Para fazer com que isso se torne conhecimento. Eu quero levantar... Eu só aproveitar essa fala aí, adoro essa fala. Né? Porque você fala que o professor é o que vai ajudar, né? Essa criaturinha. Isso. E é o que vai fazer a maiêutica, né? Sim. É o que vai ajudar a parir a ideia. Não é lindo isso? Tem uma palavra o que eles professor falam. ali ajudando no parto. Eles falam muito em sala de aula, eles falam bem assim. Quando eles pedem pra me seguir no Instagram. Aí eles falam bem assim, professora, eu quero ele seguir no Instagram. Aí eu fico, meu Deus, por que ele quer me seguir no Instagram? Eles não clicam, primeiro eles pedem. É muito gentil. Eu falo bem assim, por quê? E aí, uma coisa que eu nunca mais esqueci e que me fez rever... Mas quem pergunta por quê? E que me fez... Estranho, não, e que me fez rever... Você quer me seguir no Instagram? O quê? Não, é porque me fez rever o que eu postava no intenções, Instagram. Né? Desculpa, o que você pretende? E aí ele falou, professora, porque assim, a senhora é minha professora. E a senhora é uma formadora de opinião. E aí eu fiquei assim, que né? medo. Eu passei 3 dias no estado assim, pensativo. Se o me fala isso, eu falo, não me segue. Lá eu sou livre. E contemplativo, assim, eu falei, gente, o que eu posto no meu Instagram? Mas a ideia é o seguinte, minha gente. Nós somos realmente formadores de opiniões e o fato do aluno ainda ter um fluxo muito grande de pessoas, né? E aí, dependendo da idade, optarem fazer uma faculdade, é justamente por causa disso. É o método, é a forma de ser ensinado, né? E aí a gente lembra dessas metodologias que a gente trabalha bastante. Por exemplo, numa super aula que eu tive que fazer, eu falei, vou fazer uma revisão diferente com os alunos. Aí eu fiz torta na cara com os alunos. Cláudia viu, né? Falou, tu trouxe o quê? Um monte de geleias e coisas. E deu muito certo, porque assim, eu fiz em torno de 50 perguntas, né, da revisão, tudo que a gente tinha estudado, história da mídia, que é assunto pauleira, assim, assunto atrás de assunto, e fiz uma torta na cara para eles conseguirem revisar. E eles conseguiram acertar, assim, acho que 80% das perguntas, adoraram, assim, foi um modo, talvez, inteligente, dinâmico, ousado, não sei, né, se depois desse podcast eu vou ser demitida, mas... A gente pode fazer isso numa reunião nossa de professores. Podemos, torta na cara. Muito boa, gostei. Né, muito bom, mas a questão que eu levantei é o seguinte, vou é me o vingar quanto... lá. Pode continuar. É enquanto... o quanto o método é importante, né? E é por isso que eles procuram a faculdade, porque tá ali na frente do computador, no YouTube, como o professor Fábio falou,
é fácil pra gente. Mas e aí, depois de 40 minutos você tá ali, ai meu Deus, desgostoso, já não tá tão legal assim. Mas o professor, como uma figura de formadora de opiniões, né? Ali falando, criando estratégias, métodos diferentes, já é uma outra pegada. Né? Estar ali em sala de aula sabendo que todo mundo tem o mesmo intencionalidade que você tem também. É bacana, né? Ter essa rede de contatos, conhecer amigos, pessoas da sua área que têm afinidades ali com você. Sobretudo, é uma coisa muito boa. É um momento que tem que ser vivido muito. Tem que ser vivido. Eu acho muito legal. Quem não tem lembranças gostosas da faculdade, né? Eu queria que acabasse a Umas minha. que a gente não conta pro nosso neto, mas outras que a gente conta com muito orgulho. Jamais, tem algumas coisas que não posso. Não conto, mas enfim. O que aconteceu na publicidade, fica na publicidade. E, Fábio, você vai encerrar para nós. Sim, acho que eu vou levantar os últimos argumentos aqui. A conversa está muito legal. Aprendi muito aqui com as professoras. É um nível intelectual impressionante. Mas tem um último ponto que eu quero trazer. Tá zoando essa cara de você. Não, é porque... Tem um último ponto aqui interessante. Ontem, na nossa formação de professores, alguns professores falaram sobre... Às vezes, algumas pessoas que ela têm excesso de confiança de modo exacerbado. Confiança... Eu conheço muita gente assim. Confiança é bacana, mas um excesso, isso pode atrapalhar. E aí eu trago justamente essa reflexão para esses alunos que estão finalizando ali o ensino médio, que é uma preocupação que eu tenho muito. Eu tenho uma filha que está iniciando agora, ainda vai demorar para terminar ali o colegial, mas eu conheço alguns alunos que estão saindo e é importante deixar algumas coisas muito claras aqui, né? Alguns alunos chegam e, por incrível que pareça, a faculdade não é mais importante, postagens na internet tem demais, eu não posso ver uma postagem dessa, o cara coloca lá, Steve Jobs não fez, Elon Musk não contrata mais gente que precisa de faculdade, o Google não contrata mais. Aí eu vou lá, eu tenho que... Até porque eu não sou muito de ficar comentando, né? Mas eu vou lá e eu falo, confia. Confia nessa tua ideia, claro, de modo irônico. Primeiro, vamos falar de Steve Jobs. Que com certeza alguém já ouviu isso aqui. Já ouviu isso aqui, Diego? Steve Jobs não fez? Por que eu iria fazer faculdade? Eu falo logo pro aluno assim, nós não somos Steve Jobs. Aí o aluno já começa a ficar triste. Ele fala, professor, o senhor vai matar o meu sonho. Vai acabar com a minha autoestima. Né? Vai acabar com a minha autoestima. Aí eu falo pra ele, olha, eu não falo com essas palavras, mas acho que aqui eu vou falar. Existem dois amores na filosofia que são muito importantes, que é o amor platônico e o amor, que é pouco falado, que é o amor fati. O amor platônico, claro, de Platão, e o amor fati, que é de Nietzsche. O amor platônico é o mais fácil de ser usado, que é o amor ideal. E no plano das ideias tudo é perfeito. Para o aluno que está terminando agora o ensino médio, ele fala, Steve Jobs conseguiu, por que eu não consigo? O que ele tem de diferente de mim? Aí ele vai levando. E quando ele vê, o contexto de Brasil não é igual ao contexto empreendedor norte-americano. É diferente. E ele não pensou por esse viés. Tá? Só que na cabeça dele era um amor platônico. Ele leu o Google, não precisa, ela vai pagar pessoas com salário nível superior que não precisa de faculdade. Só que o Google não contrata aqui em Manaus, por exemplo. É um contexto diferente. Tem que trazer essas coisas muito fortes, porque é uma coisa absurda que às vezes a gente ouve. Né? Eu me preocupo muito com esse pensamento de alguns adolescentes, que, claro, adolescente é assim, eu fui adolescente, e a minha vida era um filme que no final eu ia vencer. É normal. É normal. É um poeta, nosso professor. É normal, mas às vezes temos que sair desse amor platônico e ir para o amor fati. Qual é o amor fati? O amor fati é o oposto. O amor fati é o oposto. É você aceitar a vida como ela é.
a vida como ela é. Verifica seu contexto. E a vida não é só a alegria. Ai, profundo. A vida não é só... Doeu. Muito lindo isso aí. Doeu. Pode curtir os... Tá muito profundo? Não, tô curtindo. Tá curtindo? Tô curtindo. Tá Vai, gostando? Mas tá doendo. Eu tô refletindo muitas coisas que eu viajei. O amor... Acho que eu tô vivendo muito em outros amores aí. Qual é o conceito disso? O conceito é que às vezes a gente precisa encarar a vida como ela é. A realidade como ela é. E a realidade como ela é que nós não seremos Steve Jobs, né? Até porque a gente pode ser outra coisa. Quem sabe você vai ser uma pessoa até mais importante. Mas o contexto é diferenciado. Nos Estados Unidos, a cultura de não fazer faculdade é muito forte. Mas é muito diferente de contexto brasileiro. Estados Unidos, a faculdade é muito cara. Muito cara. Não é porque eles sentaram assim e falaram, não serve mais. Não. Lá você tem que pagar. A faculdade pública tem um preço a ser pago. Particular, só é buscar qualquer documentário, que isso é muito comum, essa discussão. Quando você termina o curso, você está devendo o resto da vida à faculdade. Então, lá é um contexto diferente de Brasil. Então, lá teve todo um mecanismo para tentar auxiliar alguns alunos, para tentar ter um contexto, né? Toda uma coisa diferente aqui o aluno teve que se virar. Aqui no Brasil, não tem esse contexto. Não tem esse contexto até porque o nosso sistema, ele é diferente do sistema norte-americano. Então, o mercado de trabalho, ele vai exigir que você tenha um diploma. Vamos lá, vou trazer isso daí. Diploma. Já que nós falamos tanto em questões românticas, de conhecimento, visão de mundo, vamos falar da coisa mais prática, da coisa que ainda é muito importante, que é o diploma, né? No mercado de trabalho, contexto de Brasil, não vão ler contexto norte-americano, a não ser que vocês, né, vão morar lá, mas não esqueçam que se você é formado em alguma coisa aqui, não serve lá, né? Vamos pensar em contexto de Brasil. Posso fazer um comentário? Claro. Eu tenho um amigo que... Eu tava falando demais, né? A casa dele pegou fogo, né? A casa do meu amigo pegou fogo. E ele disse que ele tinha que correr, né? Chamou os bombeiros e tinha que salvar algumas coisas. E a primeira coisa que ele foi salvar foi a pasta com os diplomas. Eu faria a mesma coisa. Muito legal, né? Faria a mesma coisa. Eu não vou mentir, né? Por isso que eu briguei uma vez. Eu preocupada em casar e mudar pasta, meu né? nome de todos os meus diplomas. Eu briguei uma vez com uma Tá certo. moça numa loja, porque eu fui tirar a cópia do meu diploma, porque ela amassou. Falei, como é que você amassa meu diploma? A questão do diploma, eu também vou trazer uma historinha. A diploma é comprovação, né? Aí, mas surgem alguns contra-argumentos assim que são muito... Eu compro um pela internet. Não é esse não. Vamos editar essa parte aí que ficou forte. Tem uns, por exemplo, o cara chega assim, não, mas eu sei mais do que o cara que tem diploma, como eu falei no início, não tem como comprovar. Eu tive um professor, eu quero até homenagear o professor, um grande professor, o professor Marcos Frederico, um grande nome da literatura. Fredinho. Eu sei que ele está me ouvindo agora. É uma honra, professor, estar falando aqui e homenagear. Essa discussão de TCC, às vezes o aluno se aproveita de uma história fantástica, que nem desse aluno que faleceu escrevendo o TCC. Ele tinha apresentado, ele morreu após a banca. Para tentar não escrever. Tem alunos que têm o pavor de escrever. Aí o professor Marcos Frederico falou, então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Você me entrega o TCC só na oralidade e eu entrego o teu diploma só na oralidade. É uma bela resposta, né? Sim. Vai fazer o concurso, se inscreveu lá para ensino superior, tá, manda aí, manda cópia. Vai mandar um áudio, né? Está aqui, o professor diz, está aqui, acredite, eu estudei. Então tem essa questão.
É importante nós encararmos a vida como ela é. É importante sonhar, mas é importante não ir tão longe também e encarar que algumas coisas são necessárias. Então, só por motivo de muita dificuldade para você não fazer uma faculdade, mas se você tem a chance e você está só se sabotando aí, sabotando a sua mente de que você... Porque talvez tenha a sensação do desconhecido, tá terminando ali o colégio, vou ter que... Não, eu vou seguir outros caminhos, aí depois eu vejo isso. Não faça isso, principalmente em contexto de Brasil. Para fechar aqui, que eu estou falando muito, a faculdade ela vai te dar a chance de melhores salários, a faculdade vai te dar a chance de uma rede de contato maior, a faculdade vai te dar uma chance de você conseguir comprovar aquilo, né, que você diz que é, em termos profissional. Não é perfeita, não existe a faculdade perfeita, eu não conhecia a faculdade perfeita, mas se com faculdade é difícil... Só o nosso curso de comunicação. Imagina sem faculdade. Com você, Brunson, já que você queria tanto... Não, é só para dizer que então aproveita o teu tempo na faculdade, divirta-se, leve a sério e principalmente encare isso como... Viva o processo da faculdade. O processo é importante. Não pensa só no final, né? É tão angustiante você entrar e pensar, nossa, daqui a 4 anos eu vou acabar. Mas e o dia a dia, e a sala de aula, e a diversão, né? Faz as tuas redes de relacionamento. Serão super importantes no futuro, né, prof? Isso. E era isso. Bem-vindo à faculdade. Muito obrigada, minha gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas filosofias e histórias e diversões. Nós somos assim mesmo. Esse é um piloto, mas a gente tentou ao máximo, né, se conter e não rir tanto, porque nós somos muito risonhos, assim, nós somos engraçados, né, como amigos, muito como engraçados. Colegas. Nossa, nós somos engraçados demais. Pra caramba. Mas a gente vai melhorando com o tempo. Espero que tenham gostado bastante. Ou também não. Ô, gente, gostem bastante, por favor. E a gente está aberto para pautas, para discussões, para convidados, né? Um forte abraço. Muito obrigada, minha gente. Quero agradecer também. Obrigado por ter ouvido a gente. Isso aqui é um momento importante. Primeiro episódio, e quando tiver muito famoso, a gente vai lembrar disso aqui. Aquele primeiro lá, A gente tava nervosão. Eu tinha que me concentrar, que não paravam de rir do meu lado. Então esse foi o piloto do Pod Prof. Até a próxima.